Oi, gente, boa tarde. A gente está começando mais uma live aqui do Sustentária. Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem. A gente está esperando aqui a Cíntia, ela vai entrar para conversar com a gente. Lars. Oi. Então eu vou só me apresentando primeiro, enquanto a gente vai aparecendo aqui o vídeo da Cíntia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline Martins de Carvalho. Eu sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição e saúde pública, e atualmente eu sou pós-doutoranda em alimentação e sustentabilidade pela University of Michigan, e eu sou coordenadora do Sustentária. O Sustentária, para quem não conhece, é um núcleo de extensão da USP. Então, é um grupo de 40 pessoas voluntárias, entre alunos, pesquisadores, profissionais, de diversos locais do Brasil, com sede na Faculdade de Saúde Pública da USP. E tem o objetivo de estudar e dialogar sobre sistemas alimentares e alimentação saudável e sustentável, né? E, além disso, a gente promove algumas ações para a promoção de uma alimentação mais sustentável, e a gente faz isso através do Facebook, do Instagram, do nosso site. Então, para quem ainda não conhece essas nossas mídias sociais aí, o nosso site, convido vocês para irem lá, curtirem, se cadastrar na nossa newsletter, que a gente manda todo mês alguns conteúdos para vocês. E a gente publica quase todos os dias infográficos, receitas, livros, né, textos. E ontem a gente publicou uma revista sobre o Covid-19 e os sistemas alimentares, que está super legal. Então, para quem ainda não viu, pode procurar aqui no Instagram, tem no link da bio, tem lá essa revista, e no nosso site também, para vocês fazerem download gratuito. Então, tá bem legal. E hoje é a nossa sexta live aqui do Sustentária, né? E a gente está aproveitando esse tempo de quarentena, que a gente não pode fazer eventos ao vivo, para fazer essas lives e a gente conversar um pouco sobre nutrição, alimentação e sustentabilidade. Então, todas as quintas-feiras, às 5 horas, aqui no Instagram do Sustentária. Então, hoje a gente tem com a gente a Cíntia Madeira de Souza, que é farmacêutica, formada pela Unicamp, especialista em farmacologia clínica, mestre em ciências médicas, e atualmente ela é doutoranda em gerontologia pela Unicamp, além de ser consultora em cuidado farmacêutico pelo Ministério. Então, Cíntia, muito obrigada pela disponibilidade de você estar com a gente. É um super prazer de você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a você, Aline, e a todo Sustentária, né, pelo convite, pela participação, e espero aí poder contribuir com vocês um pouquinho. Obrigada, Ci. Eu pensei em dividir essa live em duas partes, né, para a gente conversar. Então, uma primeira parte a gente falar um pouco sobre a ação multidisciplinar e transdisciplinar dos profissionais de saúde, e uma segunda parte sobre essa relação medicamento e alimento no cotidiano da vida das pessoas, que eu acho que vem, né, sendo bastante discutido, principalmente agora nessa época de pandemia. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é sobre a diferença entre uma ação multiprofissional e transprofissional, e essa foi uma das questões que a gente colocou no nosso Instagram, e várias pessoas não sabiam o que significava esse termo. Então, você pode esclarecer para a gente? Posso, vou começar a falar um pouquinho, então, sobre isso, né? Então, o trabalho multi é quando a gente avalia o paciente de forma independente, mas por múltiplos profissionais. Sempre pensando principalmente na saúde, né? Então, sejam eles nutricionistas, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e mais atualmente, né, o farmacêutico aí também inserido nessa prática. Já quando a gente fala de um cuidado transdisciplinar, é quando a gente tem uma maior interação, né, dessas disciplinas. Tá congelado meu vídeo? Tá um pouquinho congelado, Cici. Para mim ele tá rodando assim, sabe? Eita, o Rafa falou e aí eu obedeci, né? Eu não sei o que fazer, acho que eu vou ficar mais perto do roteador. Na verdade, eu tô do lado do roteador, não tem. Acho que. Bom, enfim, vou continuar e aí, se estiver muito ruim, vocês me avisam.
E então, já pensando então no cuidado transdisciplinar, é quando a gente pensa numa interação real entre esses profissionais, visando aí a interação, o sucesso, né, desse paciente. Então, e com isso a gente consegue diminuir o tempo de internação, por exemplo, consegue otimizar a farmacoterapia dele, diversas ações aí pensando sempre no paciente. Eu vou mudar de lugar, porque as pessoas estão reclamando que está congelado. Meus fãs. Então, Talvez, será que se eu sair e entrar de novo melhor ali, ó? pode ser, a gente pode tentar. Você quer sair e entrar de novo? Ver se funciona. Vamos ver agora se a Cíntia entra, a gente consegue ver o vídeo dela. Adicionei aqui, vamos ver se entra e melhora. Melhorou, será? Para mim continua ainda rodando, sabe? Sei. Deixa eu tentar me movimentar. Eu vou comentar só um pouco sobre o que você falou, só para a gente ver se ficou um pouco claro essa coisa do multi, né, e do transdisciplinar. Porque muitas vezes o que a gente vê na prática clínica normal, né, é esse multidisciplinar. Primeiro passa o médico, depois passa o nutricionista, depois passa o farmacêutico, e não tem muito uma integração entre esses profissionais, né? E aí, às vezes, quando a gente tem e não é muito comum, né, ter essa ação transdisciplinar, transprofissional em hospitais, né? A gente acho que vê mais isso em hospital universitário, em alguns hospitais em específico, que tem esse trabalho em que a gente consegue ter uma ação, ter uma discussão de caso, né? Ter uma ação mais integrada sobre o cuidado e a saúde daquele paciente em específico, né? Eu lembro que quando eu estava na graduação, na Faculdade de Saúde Pública, a gente tinha 2 projetos. Um projeto chamado EMA, que é Ensino Médico Acadêmico, que é da Faculdade de Medicina, e a gente fazia discussões, né, em grupo, e fazia o atendimento conjunto, não era um atendimento só do médico, depois só do nutricionista, não, era um atendimento conjunto. E aí isso facilitava e ajudava muito no atendimento e no cuidado do paciente. Isso foi muito... Isso é muito interessante, né, tanto para o paciente quanto para os profissionais. Acho que a gente cresce bastante nesse processo. Com certeza, quem mais ganha é o paciente, né? Que acaba tendo um cuidado integral e mais focado para a saúde e doença dele, né? Então, para o processo de saúde e doença dele. Com certeza, ele ganha muito mais do que todo o resto. E como é que você acha na prática que os profissionais de nutrição e farmácia se complementam, tanto no atendimento hospitalar quanto no atendimento ambulatorial? A farmácia e a nutrição se complementa bastante. Eu tenho uma vivência enorme, né, com esse assunto, principalmente com pacientes ambulatoriais. E eu acho que o nosso principal foco é fazer uma otimização tanto da terapia medicamentosa quanto da alimentação desse paciente, porque a gente sabe que acontecem muitas interações fármaco-nutriente, né? Então, dos medicamentos interagirem com os alimentos que o paciente utiliza. Então, é bastante importante essa interação, e não só da farmácia com a nutrição, mas com as outras áreas também, né? Porque se todo mundo aí atuar de maneira transdisciplinar, que era o que a gente estava falando antes, a gente consegue aí um ganho enorme para o paciente. E no ambulatório, se você vê isso como uma prática comum, ou você acha que isso é mais frequente no hospital, por exemplo? Eu acho que é mais frequente em hospitais, apesar de estar inserida num ambulatório em que a gente tem uma prática transdisciplinar bastante atuante. A gente atua, sou eu, né, como farmacêutica, uma nutricionista,
uma equipe de fonoaudiólogas, porque o ambulatório é de disfagia, né? Então é de problemas de deglutição, e junto à equipe médica que tá ali também dando todo o suporte. Então é bastante interessante essa vivência, né? E eu acho que quando a gente está inserido dentro desse contexto e a gente tem alunos de graduação também inseridos dentro desse contexto, quando eles vão para o mundo real, eles acabam querendo que a equipe esteja inserida também. Então, é bastante importante. Eu vejo isso com os alunos que já passaram por nós e que acabaram se formando e que sempre pensam nisso. Falam, nossa, era muito importante, eu queria muito ter sempre essa equipe junto. Então, nós, né, como futuros gestores, a gente vai conseguir aí transformar essa realidade. Ah, legal. E a sua especialidade agora, né, mais nessa parte de gerontologia, de Uhum. cuidado ao idoso. E o paciente idoso, né, normalmente ele tem muitas doenças crônicas. Muitas vezes, se ele é muito idoso, ele deixa de ter apetite, né, ele deixa de ter sede. E como é que você acha que junto, né, o profissional de nutrição, pensando, né, específico do profissional de nutrição e o farmacêutico pode ajudar para melhorar o caso desses pacientes idosos e para não piorar também, muitas vezes, o caso, né? Porque às vezes a gente nem percebe que o paciente não está bebendo água e aquilo vai ter né, uma piora do quadro dele só por ele não estar bebendo água. Muitas vezes a falta de sede, né, que a gente fala, e a inapetência, a falta de apetite também acontecem por conta dos eventos adversos dos medicamentos, né? Então, se a gente observar toda a terapia medicamentosa que esse paciente ele tá aí fazendo, né, como que ele está levando a sua terapia medicamentosa, a gente consegue aí melhorar a qualidade de vida desse paciente e também das interações fármaco-nutriente, né? Então, sempre gosto de contar o caso que é bastante comum, que é clássico, que todo mundo conhece, que é da levodopa que é o medicamento do Parkinson, com as proteínas da dieta, e que se a gente otimizar, a gente consegue aí melhorar tanto a parte nutricional quanto a parte farmacológica, né? Por quê? Porque essa interação aí desse nutriente, das proteínas da dieta, com esse medicamento, com a levodopa, faz uma diminuição da eficácia tanto das proteínas, então o paciente acaba tendo uma diminuição de força por uma diminuição das suas proteínas e também acaba tendo uma diminuição de força aí por conta do enrijecimento, né, já que ele tem Parkinson, e acaba aí não tendo a eficácia do medicamento. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente não tem essa prática ou não conhece essa relação e muitas vezes não percebe, né? Só vê o resultado ali, né? O sintoma do paciente e não percebe que pode ser até uma interação de medicamento. Eu tive um caso quando eu fazia estágio no Hospital das Clínicas, em que tinha uma paciente em que ela era bastante idosa e ela não bebia muita água, mas porque ela engasgava muito com a água. Então, a gente teve que colocar espessante, né, fazer todo um processo para melhorar ali o quadro dela para ela conseguir beber água com espessante, mas a gente não tinha um farmacêutico que acompanhava ali a clínica. Então, foi um pouco difícil para a gente achar a quantidade de espessante adequado para ela, né, para fazer ali junto com o pessoal da fono. Depois a gente conseguiu uma avaliação da fono, mas acho que essa ajuda do farmacêutico poderia ter ajudado bem mais, né, a paciente ali naquele Antes dela caso. precisar do espessante, talvez. E mesmo o próprio espessante, né? Tem vários estudos, depois, se você quiser, eu posso mandar alguns faz parte da minha tese já de doutorado, que eu já estou pensando nela. E o espessante interage com alguns medicamentos, então existem alguns medicamentos que têm a sua absorção prejudicada por conta do uso do espessante. Então aí a gente vai ter que avaliar o risco-benefício, né? Então o paciente que é disfágico tem risco de broncoaspiração. A gente vai falar para ele não utilizar o espessante? Não, então a gente vai ter que aí talvez mudar a terapia medicamentosa, ou utilizar outro medicamento, ou utilizar outra via, né, de medicamento, depois se estiver disponível, ou mesmo otimizar a dose desse paciente. Então isso é bem interessante, porque eu também não tinha ideia disso. A gente usou né, o que tinha lá disponível e foi, mas é bem legal ter esse contato, né? Durante a graduação a gente tem uma disciplina só de farmacoterapia, eu acho que é o nome da disciplina, mas é o único momento em que a gente tem. Então, acho que ter esse contato de um profissional que tem muito mais, né, conhecimento sobre isso pode ajudar imensamente na prática profissional.
Outra coisa que eu também sempre gosto de comentar, né? Desculpa, eu falo bastante, se você quiser pular, não tem Pode problema. falar, Ceci. Sempre pensar que são listas que já são preconizadas de medicamentos que são potencialmente perigosos para os idosos, né? E os medicamentos delirinogênicos, meu Deus, não consigo falar essa palavra. Para quê? Para que a gente, aí, não só o farmacêutico, né? Pensar em aí toda a equipe, para que a gente tenha essa orientação aí do paciente. Então, mesmo quando o profissional farmacêutico não está presente, que é mais de 95% dos casos, aí se a gente conhecer algumas ferramentas, acaba aí sendo bastante importante para a prática clínica. Sim, sim, muito legal. E agora, se eu queria conversar um pouco mais sobre essa parte da vida das pessoas, né? De como que a farmácia pode se ligar na nutrição na vida do cotidiano, da pessoa comum que não é profissional de saúde, né? Então, eu queria perguntar se você podia dar algumas dicas básicas sobre tomar remédio com comida ou bebida, né? O que é totalmente desaconselhado. Existe sempre eu sempre gosto de falar também dessa parte, né, que sempre a receitinha da vovó, né, a nossa mãe sempre fala, tem que tomar o antibiótico com o estômago cheio, toma um copinho de leite aí para melhorar, né, então isso não é aconselhável, porque muitos medicamentos interagem com o cálcio, então o medicamento tem que ser tomado com um copo de água, né? Então, um copo aí aproximadamente 200 ml. Um copo não é um gole, né? Viu, Dona Fátima, que está ouvindo aí, que toma o medicamento a seco, né? Então, aí, só para ela relembrar. Por quê? Porque o cálcio ele vai impedir o medicamento de fazer a ação dele. Então, a gente tem que sempre ser, não todos os medicamentos, mas alguns, né? Gosto sempre de comentar do ciprofloxacino, que é o antibiótico que é usado para infecção de urina e que se a gente toma ele junto com o leite, ele não vai fazer a ação desejada e você vai acabar tendo aí infecção urinária de repetição, muitas vezes aí por uma falta de ação do medicamento, né? Mas, por exemplo, se ele fala assim, toma o antibiótico com a barriga cheia, né? Que tipo de alimento, comida, ou se você tomar o leite antes e depois tomar o medicamento com a água, isso já é o suficiente? Ou você tem que realmente estar ali uns 15 minutos sem ter comido nada? Eu sempre oriento, né, tomar o medicamento com água, né? E sempre dar uma pausa aí de uns 10 a 15 minutos da dieta, né? Então, seja ela dieta normal por via oral, a sua comida usual, ou seja aí uma dieta interal, por exemplo, né? Sempre daí uns 15 minutos, mesmo quando a gente tem aí um medicamento, você fala, ele não tem nenhum risco de interação, né? Então, sempre é melhor garantir aí exceto que sejam aqueles medicamentos que são potencialmente irritantes e que eles precisam estar com o estômago cheio para serem utilizados, né? Que aí são outros casos de medicamento. Então, aí para cada tipo de medicamento, a gente vai ter aí um tipo de orientação. Assim como tem os medicamentos que têm que ser utilizados 100% em jejum, né? Então, o Puran, por exemplo, a levotiroxina aí, ele vai ter uma ação muito melhor aí se você tiver em jejum. Então, tem que tomar normalmente no momento em que se acorda, 30 minutos a 1 hora aí antes de se alimentar, né? Então, bastante importante também. Outro caso que é bastante comum é o alendronato, pamidronato, enfim, todos esses daí dessa mesma classe, que são aqueles que dão queimação no esôfago, né? Que podem ter aí um risco do esôfago bastante grave. Então, eles têm que ser tomados com um copo bem cheio de água e o paciente tem que ficar em posição ereta, né? Ele não pode tomar o medicamento e deitar de volta, né? Já até orientei várias pessoas assim sobre isso também. E você tem algum outro caso, assim, que as pessoas normalmente fazem como uma coisa bem comum, mas é totalmente desaconselhado? Além do leite, Atualmente, né? hã? Além do Não, leite. além do leite. Atualmente, né, tem aí o caso da bebida alcoólica com alguns analgésicos, então não sei se vocês aí têm contato com essa juventude, e eles andam tomando um medicamento, eu não vou falar qual é aqui para não incentivar o uso irracional dos medicamentos, mas com a bebida alcoólica para aumentar a ação da bebida alcoólica. E é totalmente desaconselhado, né? Por quê? Porque a gente vai estar usando aí a mesma via, né, de biotransformação
inflamação e de metabolização desse medicamento, e você pode ter um problema hepático aí bastante grave. Com outros alimentos, pensa só na levodopa com a proteína, que é bastante importante, né? Tem relevância clínica bastante importante, assim como dos antibióticos também. E com café, assim, muita gente tá tomando com café, isso por causa da cafeína tem alguma interação com o A medicamento? cafeína pode interagir com alguns medicamentos, principalmente os medicamentos que já têm uma base de cafeína, né? Então, alguns medicamentos têm cafeína aí para aumentar a potencialização da analgesia, né? Então, é uma combinação aí de ativos e pode causar aí algum dano também. Então, nada de tomar com refrigerante, Com café, esse tipo de coisa, não. Coca-Cola, porque a Água, gente muda todo o pH, né? O medicamento ele foi feito para ser utilizado no pH normal, não para a gente alterar o pH aí durante a tomada, né? Então, nada de tomar com refrigerante, nem com leite, nem com chás. legal. E a gente colocou também uma pergunta nos stories falando do leite, e mais da metade das pessoas falaram que sim, que poderia tomar com leite. Então, É. realmente super relevante a gente fazer né, esse alerta aí de que melhor realmente é sempre com água, 10 a 15 minutos de barriga vazia, para tomar o medicamento e evitar qualquer problema de interação, né? Uhum. E pensando agora, na época de pandemia, né, que as pessoas estão evitando ir para o hospital, preferem, né, tentar não se expor a ter contato com o vírus, você tem alguma recomendação em relação à automedicação? Tenho muitas. Os medicamentos, eles podem interferir negativamente, né, no curso da doença. Então, eu tenho um caso para contar, que é de um paciente COVID, uma paciente jovem, COVID positivo, que foi internada com o quadro grave da doença por conta de uma automedicação. Então, ela utilizou diversos medicamentos quando começaram a aparecer os sintomas. Os sintomas, eles foram mascarados e aí ela chegou a procurar o atendimento somente quando estava num quadro muito grave, precisando ser entubada, né? Então, utilizar medicamentos como forma de automedicação pode ser um risco, né? Porque a gente pode aí estar mascarando, né, os sintomas da doença. O que eu penso de alternativa, né, para a gente não ir ao pronto-socorro, não ir ao hospital, não se expor aí ao vírus e também não utilizar um medicamento. Existem muitos planos de saúde, inclusive existem iniciativas do Sistema Único de Saúde também, né, sobre a telemedicina. Então, existe aí consultas feitas à distância que podem aí amenizar essa ida, né, pode diminuir aí essa ida desnecessária ao pronto-socorro. Então, acho que é importante aí, talvez, pensar isso como uma alternativa à automedicação, né, porque a automedicação é um risco aí que a gente está correndo. E tem algum telefone do SUS, alguma coisa assim, onde as pessoas poderiam ter um acesso pelo SUS para fazer esse tipo de consulta? Você sabe? Cíntia? Ixi, vocês estão ouvindo a Cíntia? Eu parei de ouvir. Ah, e agora a gente está te vendo, Cí. E aí eu ouvi tem algum, e Ah, aí eu não ouvi mais. ixi, eu perguntei se você conhece, tem algum telefone ou algum canal do SUS onde as pessoas poderiam fazer esse tipo de consulta. Tem o próprio site do Ministério da Saúde, né, que tem um banner que você sempre procurar atenção primária, né? Então, sempre ao invés de ir direto ao pronto-socorro, ir primeiro nas primeiras portas aí do Sistema Único de Saúde, que são os centros de saúde, enfim, os agentes de saúde, né, que muitas vezes fazem visitas também. Legal. A gente tem uma pergunta aqui que fala como fazer com os idosos que tomam uma quantidade enorme de remédios e apresentam quadros clínicos diversos. Ocorre que os remédios são ministrados de uma forma concentrada no período da manhã ou da noite. A gente teria que avaliar, né? Eu não consigo dar uma resposta assim sem avaliar o paciente, sem avaliar o quadro dele. Mas o que a gente normalmente faz é uma otimização da farmacoterapia. Então, será que para esse paciente é melhor que ele tome os medicamentos
concentrados nos dois períodos, né? Pensando tanto na adesão quanto na efetividade desses medicamentos? Ele está tendo algum problema, né? Esses medicamentos estão sendo eficazes para as comorbidades que ele tem? Ele está tendo alguma reação adversa? Então, a gente tem que avaliar aí diversos fatores, né? Para levar em consideração aí essa concentração do número de medicamentos de manhã, né? E à noite. E muitas vezes isso não tem nenhum problema, né? Então, quando a gente não vê nenhum problema clínico, pode continuar, né? Se tiver tudo ok, a gente consegue seguir a vida assim. Agora, se tiver alguma interação medicamentosa que for relevante, aí a gente acaba fazendo aí uma mudança de horário, né? Para tentar, então, diminuir esse risco, né? De ter aí uma interação medicamentosa. Legal. E agora, na época de pandemia também, as pessoas estão falando muito de tomar vitamina C, suplemento vitamínico, como uma forma de evitar o Covid-19, né? O que você acha disso, Cintia? Bom, a vitamina C a gente sabe que ela é um potente antioxidante, né? Ela é essencial aí para o nosso organismo, mas numa quantidade, não precisa de uma quantidade tão alta quanto tem nos suplementos, né? Então, não há nenhuma evidência que tenha algum prejuízo, né, na replicação viral, na doença, no Covid-19, mas também não tem nenhuma evidência que sugira aí que seja um tratamento ou que possa, então, reduzir a carga viral, né? Então, aí não tem evidência nem que seja benéfico, nem que tenha nenhum prejuízo. Então, a sugestão que eu dou é, em vez de tomar lá um comprimido, né, tomar lá um comprimido efervescente, continua comendo uma fruta, né, descasca uma laranja, que aí vai ser muito melhor, né? Você vai ter outros benefícios além da vitamina C, né? Então, eu sou muito a favor aí dessa abordagem, né, ao invés da utilização massiva aí de polivitamínicos. Com certeza, né? Acho que consumir fruta realmente tem muito mais benefício, né? A gente vai ter a fibra da fruta, vai ter as vitaminas, vão ter as interações entre os antioxidantes que tem na fruta, que a gente não vai encontrar no multivitamínico, nem na vitamina C efervescente, né? Então, e que pode acho que é bem importante. prejudicar, né? E que pode ter um prejuízo também. Sim, a gente só consegue absorver, né? Aquela vitamina de 1 grama, a gente só consegue absorver 1/4 daquela quantidade de vitamina. Então, às vezes agora eu vi que tem até de 2 gramas. Então, tipo, né, não é muito, não faz muito sentido, né? Porque a maioria você vai acabar eliminando e não vai conseguir absorver. E acho que é bastante importante a gente frisar, né, de que esse tipo de suplemento, de vitamina e tal, ele não protege contra o Covid, não é que, posso tomar vitamina e sair na rua. Não existe né, esse tipo de comprovação. E a gente até publicou uma matéria nessa revista sobre o Covid e alimentação, falando um pouco sobre aquelas PICs, né, práticas integrativas que se tem, né, como um uso mais o do bem-estar das pessoas, que seriam, então, por exemplo, a pessoa vai usar o chá, ela vai usar a fruta, ela vai usar vão ser medidas que são utilizadas nos centros de saúde para manter a saúde de uma forma geral, não como uma forma de prevenção do Covid, mas como uma forma de promoção de bem-estar. Então, isso... De qualidade de vida. De qualidade de vida, exatamente. E aí a gente colocou nessa reportagem, ficou bem legal, sobre como fazer o chá, né, o que é uma infusão, o que é uma defusão, e quais são os qual item que você pode usar, né? Qual erva. Isso também vai depender muito, porque a gente fala, chá é uma coisa maravilhosa e tudo, mas dependendo se a pessoa está grávida, se é criança, muitas vezes isso também não deve ser incentivado, né? Porque tem em algumas faixas etárias, em algumas faixas da vida, você não deve tomar, né? Com medicamentos também, né? A gente tem que levar em consideração que não é porque é natural ali que está isento de algum risco, né? Tem diversos chás aí que tem muitas interações com vários medicamentos. O mais conhecido é a erva de São João, né? Que todo mundo fala aí da interação competitiva aí. Mas o ginkgo biloba, por exemplo, que já teve nos seus tempos áureos, hoje ele já está mais esquecido, né? Hoje já não é mais o chazinho da moda. Ele também tem interação com vários medicamentos. Então, ele tem interação, inclusive, com alguns antihipertensivos. Eu não sei de cabeça agora, mas se você quiser também posso te mandar referência depois. É bastante importante a gente saber. Porque muitas vezes a gente vai falar, é só um chazinho, e aí, na verdade...
não, né? Acaba prejudicando e a gente não sabe nem por quê. Então, isso Uhum. é bem importante a gente ter né, em mente. E uma outra pergunta que a gente fez também, se que isso foi mais homogênea a resposta, é se todo remédio ele é seguro. Como é que você responderia essa pergunta? Ele é feito, né? Ele é fabricado, industrializado para ser seguro para aquela indicação que está na bula. Então, existem as indicações que a gente chama de off-label, que são aquelas indicações que não foram testadas, né, durante as fases de pesquisa clínica, durante as fases de pesquisa e desenvolvimento do medicamento. Então, para essas indicações, a gente não consegue garantir a segurança. Mas para as indicações que está na bula, na dose, na posologia correta, tomado da maneira correta, os medicamentos são seguros, sim. E a Fátima está perguntando aqui se vitamina D, tudo bem. Eu não entendi se ela quer dizer, se ela quer dizer se tomar vitamina D, tudo bem, porque tem gente que tem prescrição médica para tomar vitamina D, né? A vitamina D com prescrição médica, ela é indicada, mas existem hoje muitas evidências da vitamina D em várias outras doenças, né? Então aí vem se pesquisando muito, a vitamina D é a nova cereja do bolo, né? É o novo ovo aí, que tem dia que ele está bom, tem dia que ele não está muito bom, mas aí tem várias evidências aí de que ele realmente ajuda em diversas doenças. E ela tem que ser reposta, né? Tem que fazer aí uma reposição sobre quando precisa, quando você tem um baixo nível aí da vitamina D. A vitamina D a gente sabe, né? No Brasil, grande parte da população, apesar de ser um país que tem muito sol, grande parte da população tem baixa, né, quantidade de vitamina D e realmente precisa ter um acompanhamento médico para ver se precisa fazer essa reposição e quando fazer essa reposição, né? Até porque é uma vitamina lipossolúvel, então não é uma Uhum. vitamina que, como por exemplo a vitamina C, que você toma e se você está tomando em excesso, o excesso vai embora pela urina. Vai. Uma vitamina D não, ela fica mais no nosso organismo, ali no tecido adiposo, então, é algo que tem que ser realmente com prescrição médica, né? Não é uma coisa para Uhum, brincar. é. Não é automedicação, né? Sim, sim. E vamos ver, se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem... Ah, o Rafael está perguntando sobre a vitamina D e o Covid. Existe um artigo, né, que acho que ele é italiano ou chinês, não me engano, que mostra uma correlação in vitro da vitamina D com o Covid-19. Eu estou, inclusive, orientando um TCC sobre a vitamina D em geral, e um dos pontos em que elas levantaram é se realmente existe essa evidência, mas acho que tem um ou dois estudos, se eu não me engano, depois eu posso olhar com mais afinco também. E a gente tem que avaliar, né? Hoje os estudos em Covid, muitos são estudos in vitro, sem um rigor metodológico, então ainda a gente não pode dizer que há uma evidência robusta, né? Que tem aí uma evidência científica que a gente possa utilizar. Você pode falar um pouco sobre isso? Se como quando você descobre uma substância que tem um potencial, por exemplo, antibiótica, ou um potencial, por exemplo, para matar algum vírus, como que é feito a partir do momento em que você descobre essa substância até aquilo de fato virar um medicamento na farmácia? Então, começa, né, pensando em uma molécula, estima-se que de cada 10 mil moléculas, uma se torne um medicamento, né? Então, é bastante importante a gente pensar nisso, porque muitas coisas que vão funcionar in vitro, que é antes, né, no que a gente chama de fase pré-clínica, antes da descoberta aí de um medicamento, a gente não vai conseguir nem testar em seres humanos, né? Porque aí já vai ter uma baixa tolerabilidade. Então, Você pode só quando a explicar o gente que é esse in vitro, sim, para as pessoas que não sabem o que é um teste in vitro? Isso. São testes em células, né? Então, antes, quando a gente pensou num composto, né? Então, vou começar desde o começo. Quando a gente pensou, então, num composto, né? E eu acho que ele tem, por exemplo, uma atividade, vou dar um exemplo do tema do momento. Então, eu acho que ele é capaz de matar as células do coronavírus. Então, eu vou pensar nele, eu vou fazer o que eu chamo dos experimentos laboratoriais, né? Então, dos experimentos in vitro. Eu vou testar em células primeiro, né? Fazer em diversos modelos celulares para ver se ele tem um potencial de chegar nos testes clínicos, né? Nos testes que vão ser feitos aí em seres humanos. Então, eu vou Modelos testar tudo. celulares, você fala assim, por exemplo, testar na célula da pele, na célula do pulmão, na célula do coração, diversos tipos de célula, né? Diversos tipos de célula, dependendo aí do tipo de teste que eu estou fazendo, do tipo de medicamento, do tipo
qual é o meu objetivo final com essa molécula, como que é essa molécula, como que vai ser a via de administração, como que eu estou pensando aí em delinear esse medicamento. E aí, então, se tudo certo, tudo aprovado, né, se em modelo animal também foi tudo aprovado, porque depois de fazer os testes em células, eu vou testar num modelo animal também, lá nos ratinhos saudáveis, nos ratinhos doentes. Se tudo ok, se passou aí em todas essas etapas, eu vou começar o teste clínico em si, né? O que é o teste clínico? É quando eu vou fazer os testes em seres humanos. Então, eu vou começar os testes clínicos de fase 1, quando eu vou usar, né, aproximadamente de 20 a 50 voluntários sadios, ou seja, pessoas que não têm a doença, né? Então, eu vou fazer o teste aí com esse medicamento nessas pessoas, para que eu tenha aí um teste do que eu chamo teste de segurança e de tolerabilidade, para eu saber quanto, né, que eu vou precisar ali, se esse meu medicamento ele vai ser tolerado pelo organismo. Por quê? Muitas vezes é tudo lindo e maravilhoso no teste pré-clínico, né? No ratinho, lá nas células, funcionou tudo, que foi uma maravilha. Quando a gente vai fazer já nos seres humanos, o organismo é muito complexo, né? A gente não consegue mimetizar isso em um laboratório 100%. E aí a gente acaba tendo aí um problema, né? Então, aí, por isso que tem que ser feitos os testes aí, os testes clínicos. Se ele passar da fase 1, então se ele for ok, né, tiver uma boa tolerabilidade, uma boa segurança na fase 1 com esses indivíduos saudáveis, eu passo aí para a fase 2, né, quando eu vou pensar já na população-alvo. Então, quando eu vou pensar aí nas pessoas que possuem a doença que eu estou querendo tratar. E aí eu vou pensar no quê, né? O que eu vou avaliar nessa fase? Eu vou avaliar principalmente segurança, né? Então eu vou continuar avaliando se o meu paciente ele tolera, se ele tem segurança, se esse medicamento ele é seguro para esses pacientes, e também vou avaliar a eficácia contra a doença e a farmacocinética, né? Ou seja, como vai acontecer os processos de absorção, de distribuição, de metabolização e de excreção desse medicamento, né? Assim, falando bem a grosso modo. E aí, eu parto, então, né? Passando dessa parte, eu parto para a fase 3, que é quando eu vou fazer os estudos multicêntricos. Para quê? Porque quando eu faço estudos de fase 1 e de fase 2, eu vou fazer com uma população mais restrita. Quando eu parto para os estudos fase 3, eu vou ter uma população muito maior. Então, eu vou aumentar aí o número de pessoas que estarão inseridas, né? Para eu saber nas diferenças com as diferentes populações, diferenças populacionais, diferentes faixas etárias, diferentes comorbidades, né? Porque muitas vezes os pacientes têm comorbidades que eles acabam muitas vezes nem sabendo, né? Para quê? Para eu saber se tem eficácia e eventos adversos significantes. E então, terminando a fase 3, eu parto para o que a gente chama de fase 4, que é a fase já de pós-venda, né? De pós-comercialização, que eu vou já colocar o meu medicamento no mercado e eu vou avaliar o quê? Principalmente a farmacovigilância. Obviamente que eu vou pensar também em dose, né, em resposta, mas eu vou avaliar principalmente a farmacovigilância. Para quê? Para eu saber os eventos adversos que acontecem numa população real. A gente só vai saber o que realmente acontece com o fármaco quando ele está sendo utilizado pela população real. Então, basicamente isso. E esse processo que eu contei aqui em 20 segundos, ele pode durar até 20 anos, né? Então, aproximadamente aí de 10 a 20 anos acontece esse processo, né? Então, por isso que demora tanto aí para a gente ter um lançamento de um novo medicamento. E para vacina, então, é mais ou menos a mesma coisa, né? De você ter como vai fazer a vacina, fazer todo o teste em animal, em humano, multicêntrico, até de fato chegar, né, ser produzido em quantidade o suficiente para chegar em todos os países do mundo. Então, por isso que eles falam que vai ficar pronto ano que vem. E isso já é super rápido, né? E pensando que a gente está pensando numa vacina para uma pandemia que é para o ano que vem, já é um processo muito rápido, né? A gente já tem vacinas aí em fase 3, então que já estão aí nessa fase multicêntrica, né? Então a vacina. Que já estão testando aqui no Brasil, inclusive, né? A vacina da Oxford, que estão testando no Instituto Butantan, é justamente essa que está em fase 3. Então aí bastante importante a gente pensar nisso também. E você sabe se tem muitos medicamentos que chegam numa fase 3, mas acabam não dando certo na fase 3, acabam não indo para essa fase de comercialização? Existe esse dado?
Eu não consigo te falar medicamentos de fase 3 que não foram, porque eu nunca trabalhei com pesquisa clínica, né? Quem consegue te dar essa informação é quem trabalha com pesquisa clínica. Mas eu posso te dar alguns exemplos de medicamento que chegaram na fase 4, por exemplo, e tiveram que ser retirados do mercado. Um deles é a talidomida, que meus alunos que estão aqui tendo aula já me ouviram falar 1000 vezes, porque eles foram obrigados, né? Vale nota. É, a talidomida, na verdade, era um medicamento antiemético que era utilizado para grávidas com náusea e vômito. E aí, após a comercialização, percebeu que as crianças nasciam com focomelia, né? Focomelia, focomegalia, ou seja, nasciam com os membros superiores e inferiores diminuídos. Então, eles nasciam com um problema, era uma má formação mesmo. Isso aconteceu na década de 60 e foi aí que a farmacovigilância se tornou mais intensa. Para falar de medicamentos mais novos, né, que também aconteceram isso. Os coxibes, que são os medicamentos, alguns anti-inflamatórios que eram específicos, que atuavam na COX. Alguns deles foram retirados por um grave problema acho que era 2007, 2008, não consigo acertar o ano especificamente, por conta do risco, né, e do alto número de pessoas que acabaram tendo infarto agudo do miocárdio, né, então elas tiveram problema coronariano grave. Outro que muita gente utiliza, e que acontece isso também, que foi retirado do mercado, foi retirado do mercado não, né, foi colocado um adendo na bula, desculpa, a ondansetron, que é um medicamento antiemético, mas que mostrou-se, né, após alguns anos de comercialização, que dava lábio-leporina nas crianças. Esse foi o ano passado que saiu o alerta, né, o alerta do FDA. Então, as gestantes que utilizavam, né, o medicamento lá, o Vonal, foram impedidas, né, de continuar utilizando esse medicamento. A pergunta do Rafa, né, que é bastante importante, é de pirona em outros países aí, que também não é comercializada pelo alto risco de agranulocitose, né? Então, em alguns países aí ela é proibida por conta também desses eventos adversos. E aí daria para ficar aqui uma tarde inteira. Como é que é o nome? A granulocitose, deixa eu pensar como eu vou explicar, é uma dificuldade na diferenciação das células na medula. Então, você vai ter uma diminuição e uma problemática aí dessas células na medula óssea, explicando de um modo bem grosseiro. Mas é seguro tomar dipirona ou não é seguro tomar dipirona? Em doses normais e baixas é ok. Agora, você não pode tomar de 4 em 4 horas todos os dias por 365 dias no ano. Então, Entendi. em doses normais é ok. Tem um evento. Existe uma coisa do lobby da indústria, por isso que ela foi proibida em alguns outros países. Ainda é uma coisa meio controversa, assim, da farmacovigilância. Entendi. E enquanto a gente vê se tem mais alguma pergunta por aqui das pessoas, onde você acha que são boas fontes para as pessoas procurarem se elas estão na dúvida, então, sobre medicamento, sobre interação medicamento-alimento, tanto para os alunos quanto para a população geral? Onde você acha que são boas referências, né, para eles buscarem? As bulas da Anvisa, então nunca procurar no Google escrito medicamento tal é bom, porque você vai achar muita informação desconcentrada, né, e muita informação errada. Então, sempre procurar na bula oficial do medicamento e nas monografias oficiais dos medicamentos que estão disponíveis no site da Anvisa e também nas bases de dados. Se você tem a possibilidade, né, de ter uma base de dados aí a seu favor, existem bases de dados de interações medicamentosas, existem aplicativos gratuitos de interações medicamentosas e interações fármaco-nutrientes aí bastante importantes. Então, depois, se você quiser, eu posso passar algumas coisas para você, e aí você deixar disponível no Linktree aí do Sustentária. Legal, acho ótimo a gente fazer sobre essa live, porque são muitos assuntos, né? Acho que nutrição a gente pensa muito mais, né, na alimentação. Aqui no Sustentária a gente tenta pensar um pouco desde, né, da produção dos alimentos até o descarte desses alimentos. E pensando até nisso, uma outra pergunta é que muitas vezes eles falam que o próprio da gente tomar muito antibiótico, que isso pode provocar, né, ser difícil de você depois descobrir novos antibióticos, porque você provoca resistência a antibióticos. Isso realmente realmente acontece, né?
Então, por De... isso que surgiu o RDC de 2009, né, para os antibióticos voltarem, serem utilizados com retenção de receita, porque as pessoas tinham uma gripe, tinham qualquer coriza e tomavam lá uma amoxicilina, tomavam lá algum antibiótico. E aí acabou gerando, né, uma super, aumentando então a resistência dessas bactérias, e aí precisando-se cada vez mais de antibióticos mais fortes. E a gente não tem no rol ultimamente muitos antibióticos, né? Até era uma piadinha no começo da pandemia dos colegas que trabalham em hospital, escrito vocês estão preocupados com o coronavírus, vocês não lembram mais do KPC, né? Que é a bactéria mais resistente aí a nível hospitalar, que não existem alguns antibióticos, mas que muitas vezes o paciente já tem alguma resistência, né, a esses antibióticos. Então é bastante importante aí a gente pensar no uso racional. E pensando no lema do Sustentária também, uma coisa que é extremamente importante, pensando na sustentabilidade, são os resíduos, né? Então, os resíduos gerados, por exemplo, o que você faz, né, com o medicamento que venceu na sua casa, você joga ele no lixo comum? Não, né? Ele pode aí causar um problema no meio ambiente, principalmente se a gente estiver falando de um medicamento hormonal, um quimioterápico, né? Ou se a gente usa pensando no quimioterápico de via oral ou no antibiótico, são as três piores classes aí de medicamentos para a gente jogar num rio, por exemplo, né? Que vai acabar caindo no rio ou no solo. Então, para a gente pensar aí também como fazer esse descarte. E aí eu já respondo a minha própria pergunta, né? As farmácias de grandes redes, elas recebem os medicamentos vencidos e muitas vezes os centros de saúde também recebem os medicamentos. Então, a gente procurar no nosso bairro qual é o local específico, né, para o descarte, para a gente não juntar lá todos esses medicamentos e acabar jogando no lixo comum. E também não comprar muito medicamento, né, para ele não vencer, é algo importante, né, não comprar aquela coisa, compre 2 caixas e leve a terceira, coisas desse tipo, assim, porque... Comprar o medicamento que precisa, né? Medicamento não é uma coisa, não é uma blusinha, né? Então é para você comprar o que você realmente precisa, né? Pensar aí na sustentabilidade do comprar também. Sim, sim. Legal. Aí tem uma outra pergunta, quanto à interação medicamentosa de nutrientes, tenho muito interesse. É só um agradecimento. Então depois Que a gente fofo. coloca aqui no link do Sustentária ou nos stories algumas dessas referências que a Cíntia comentou. E acho que é mais ou menos isso de perguntas, assim. Você tem mais alguma outra dica, algum outro O comentário Rafa que tá você queira muito fazer? participativo. Tem outro, ó, tomar multivitamínicos de forma contínua tem problema, pode interferir com a capacidade de absorção de nutrientes dos alimentos. Tem problema, né? Então a gente sabe aí que o uso excessivo também tem bastante problema, né? Se a gente pensar é, nos minerais aí que podem ter uma dificuldade de absorção, acho que você pode falar melhor do que isso, melhor isso do que eu, né? E ter o acompanhamento médico, né? Porque muitas vezes você precisa tomar um nutriente específico, ou muitas vezes, né, o médico fala, toma por tantos meses, e aí depois você reavalia se aquilo realmente melhorou, se de fato era uma necessidade de você precisar de um multivitamínico, né? Então, acho que esse acompanhamento médico é sempre válido para você não começar um medicamento e continuar tomando para o resto da vida sem ter um acompanhamento. É sempre complicado, né? Porque o nosso fígado, o nosso rim, ele tem que fazer a metabolização disso e não é, né? A gente tem as nossas enzimas lá e que elas também não podem ficar tão sobrecarregadas para fazer esse processo de desintoxicação, né? Então, é Uhum. importante a gente ter esse acompanhamento. E acho que é isso, então. Eu queria agradecer muito, Cintia, a sua participação aqui. Achei que foi muito esclarecedora, colocar muitos pontos, né? Que é isso que eu estava comentando, que nutricionista, muitas vezes, né, na prática, só no hospital, que tem esse contato mais próximo com o farmacêutico, mas saber que é um profissional que a gente também pode ir ali trabalhar junto no ambulatório, que é muito importante para o bem-estar, né? Para o cuidado do paciente e para a gente trocar essas informações mesmo, né? Porque muitas vezes vocês também Uhum. não vão ter um conhecimento específico sobre nutrientes, sobre forma de atuação e tal, e que também a gente pode trocar. Com certeza, bastante importante essa troca e bastante importante a gente mostrar para as pessoas que a gente tem que atuar em conjunto, né? Que se você ficar lá só na sua casinha, fazendo só o seu,
nunca vai progredir, né? Então a gente tem que atuar aí em conjunto. É isso aí. Então, muito obrigada. Acho que foi muito legal. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem também seguir a Cíntia no Instagram dela, mandar perguntas. Pode colocar aqui no Sustentária também, que a gente manda para ela. E muito obrigada pela participação de todos. Acho que foi super legal ter esse contato com o pessoal da farmácia. E a gente deixa à disposição, vai deixar a live salva. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato. Muito obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, Cici. Lila. Tchau, tchau. Tchau.